Gravando. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elvis. Eu sou professor de teclado arranjador há mais de 27 anos e estou gravando mais uma aula aqui referente ao nosso curso de teclado arranjador. Esse é o módulo de teoria, tá? E a gente usa o livro da professora Nelore. Esse aqui é o volume 7, tá? Capítulo 8, para quem é aluno aqui do curso de teclado. Se você está vendo essa aula, né, você já caminhou, já foi bem longe, hein? E a gente vai estudar hoje a dominante secundária, que é um assunto assim um tanto interessante para quem está estudando aí harmonia, formação de acordes, né? E tem ali aquele interesse de entender como é que funcionam os acordes dentro de uma música, né? Dentro das progressões. Então a gente vai falar de um acorde muito importante, tá? É um acorde que não vai fazer parte da escala, não faz parte da tonalidade normal, né? A gente vai entender isso já já. Mas antes de começar, é muito interessante que você deixe o seu like, você faça a inscrição no canal e que depois visite a descrição para que você possa conhecer o meu site oficial, os produtos, as partituras, tudo que tem lá à disposição de vocês, tá certo? Bem, quem quiser adquirir o livro, isso é muito importante. O link está na descrição desse vídeo, tá? Lá embaixo você vai encontrar o link que leva para o site da professora Nelore. Então não esqueça de visitar o site da professora para adquirir esse livro. Bem, a gente vai falar sobre a dominante secundária, que é na verdade um acorde, não uma tríade. Uma tríade não, é uma tétrade. A princípio é uma tríade, mas vamos aprender que é mais interessante colocar uma sétima. Então, na verdade, é uma tétrade, né? Olha, a pergunta de sempre, né? Que ela coloca aqui logo no início do capítulo é: o que é o acorde dominante? A resposta: o acorde dominante é o acorde construído sobre o quinto grau. Esse quinto grau, no caso aqui ela está falando, ela está fazendo uma revisão, que esse assunto a gente já viu, né? Esse é o nome do acorde que é formado no quinto grau, porque o quinto grau da escala tem função dominante. É um acorde que cria tensão por causa do trítono, intervalo diminuto formado entre o terceiro e o sétimo grau do acorde. Já a gente vai ver isso no teclado, tá? Eu mostro isso depois com calma. A estrutura intervalar, ou seja, a fórmula desse acorde seria uma tríade maior, né? E a sétima maior. Aliás, terça maior e sétima menor, desculpe. Então, exemplo, você tem aqui as cifras, né? Sol com sétima, isso aqui se lê Sol maior com sétima menor. Dentro desse acorde você vai ter Sol, Si, Ré, Fá. Entre o Sol e o Si, você tem um intervalo de terça maior. Entre o Sol e a sua sétima, né? Que é a nota Fá, você vai ter uma sétima menor. Então, com isso, você tem a estrutura de um acorde sétima da dominante. A gente viu lá atrás que acordes maiores deveriam ter sétimas maiores. Acordes menores devem ter sétimas menores. Mas esse carinha aqui, ele é maior com sétima menor, né? E isso é interessante porque foge um pouco da regra, né? E faz dele um acorde único. E ele vai estar sempre no quinto grau das escalas maiores. Bem, a resolução do trítono, né, o intervalo diminuto diminui. Resolve naturalmente no primeiro grau da escala. Já eu mostro isso como é que vai funcionar. Aqui ela vai mostrar na partitura, né? Você precisa ter uma certa habilidade aí para fazer a leitura, mas não é difícil de compreender. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, o trítono é formado pelo pelo quarto grau e pelo sétimo grau da escala, que estão contidos no acorde de esse V7 que você está vendo aí, sétima da dominante, né? Ou acorde de sétima do quinto grau. Na resolução, o quarto grau ele tende a descer, né? Desce para o terceiro. E o sétimo grau ele sobe ao primeiro, indo assim ao acorde da tônica. Então, se você observar aqui no quadro abaixo, né, você está vendo o acorde de Sol com sétima
na fundamental. E o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que a nota Si, aqui, ela tem uma tendência a subir. E aqui, ó, a nota Fá, ela tem uma tendência a descer. Então, quando há essa descida e essa subida, né, consequentemente você vai ter aqui o Si virando Dó e o Fá virando Mi. Isso aqui vai gerar um acorde, né, que é o Sol, Dó, Mi, ou Dó, Mi, Sol, que é o acorde de Dó. E neste caso, ele está invertido. A inversão não tira dele o poder de ser uma tônica, né, a função tônica. Então você vai perceber que, saindo do acorde de Sol com sétima, que é uma sétima da dominante na escala de Dó, ao sair desse acorde, ele é um acorde que pede a tônica, ele pede a resolução na tônica, que no caso é Dó. Então, quando a gente vê aqui, ó, aqui a gente já tem um acorde invertido, Sol com sétima, mas com baixo em Fá. Então, o que é que você vai notar aqui? Ó? Que o Si tende a subir para o Dó e que o Fá tende a descer para o Mi. E aqui a gente tem o mesmo acorde, porém com baixo diferente. Né? É o acorde de Dó com baixo em Mi. Mas o que é que nós temos aqui? Uma tensão e aqui uma resolução. E um último exemplo, né? Você tem aqui o acorde de Sol com sétima, com baixo em Ré. Você vai perceber que o Fá continua no mesmo lugar, o Si continua no mesmo lugar, a resolução, ó, continua sendo a mesma, um desce, o outro sobe, só que você vai ter uma tônica com baixo em Mi. Aí, o ideal seria que a gente desse uma olhadinha aí no teclado, né, para a gente ver como é que isso funciona. Então, vou mostrar isso no instrumento agora, só um minutinho. Bem, eu fiz uma mudança aqui no áudio, vai ficar um pouquinho, talvez mais baixo, mas deixa eu tentar usar assim, porque fica mais perto, né? Então é o seguinte, a gente estava falando do acorde de Sol, né, com sétima, onde você tem aqui, ó, o Si, né, e o Fá. Então nesse acorde aqui, ó, a gente tem uma quinta diminuto que tende a se fechar. Então quando a gente bota esse acorde aqui e faz isso, ó, você nota que aqui tem uma tensão. Ele pede o acorde de Dó. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui que eu sumi. Pronto, agora eu voltei. Acorde de Sol com sétima, resolve em Dó. E isso acontece por quê? Porque a gente tem essa quinta diminuta aqui dentro do acorde dominante. Tá? Então, esse efeito aqui tem o efeito de resolução. Se a gente inverter o acorde, não deixa de ser do mesmo modo, né? Você vai ver que aqui, ó, o Si e o Fá tendem a fechar. E olha o que é que acontece? Acorde de Dó. Se eu inverter mais uma vez, ó, o Fá tende a descer, né? E o Si tende a subir. Então, o efeito é esse aqui, ó. Daqui vem para cá, ó. Estava aqui, vem para cá. Então, você percebe que aqui é um acorde de tensão. E aqui é um acorde de resolução. Invertendo mais uma vez, a gente tem o acorde, ó, Fá, Sol, Si, Ré. Esse aqui é o acorde de Sol com sétima. Vou botar aqui embaixo. Ó. O Fá tende a descer, o Si tende a subir. E a resolução é essa aqui, ó. Então, um acorde que tem a sensação de tensão. Esse é o efeito da sétima da dominante, né? Vamos continuar. Isso aqui é uma revisão. Bem, voltando aqui para a nossa lição, vamos dar uma lida aqui na continuação, né? Porém, o quinto grau pode ser encaminhado para outro acorde que não o do primeiro grau. Isso se chama de resolução deceptiva. No caso, escrever o acorde, né, de sétima da dominante, que é o acorde de quinto grau, entre parênteses na análise. Isso aqui, ela explicando, quando você for analisar a harmonia, né, de uma música, você deve ter o cuidado de sinalizar aqui, ó, entre parênteses, né, que essa resolução que vai acontecer aqui não é uma resolução
digamos assim, que vai atingir a tônica. Você tem a sétima da dominante, mas não vai chamar o primeiro grau, vai ser outro acorde. Aqui no caso, no exemplo, foi o acorde do sexto grau. Agora a gente vai começar a falar de fato sobre o assunto, né, que é o acorde dominante secundária. É como se ele tivesse uma função, digamos assim, abaixo da primária, né? O que é que o dominante primário faz? Ele prepara para a tônica. No exemplo que a gente viu acima, fizemos o exemplo em Dó. Então, o quinto grau, que é Sol, prepara a tensão para que o Dó resolva. O Sol com sétima é a dominante com sétima, né, e se resolve no primeiro grau, que é Dó. Já agora, a dominante secundária é outro caso. Acorde dominante secundária é o acorde de quinto grau particular dos graus de uma escala, exceto o primeiro. Então veja só, dentro de uma escala você tem 7 notas. A exemplo, a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada grau desse, ou cada nota dessa, tem um quinto grau. Por exemplo, Ré. Quem é o quinto grau de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá seria a dominante de Ré. Então é isso que ela está começando a explicar, né? Essa sétima, essa dominante que vai aparecer, ela prepara para uma das notas ou um dos graus da própria escala, certo? Mas não é o primeiro grau. Vamos continuar. Todo acorde tem e pode ser precedido por seu acorde dominante antes que ele seja tocado na progressão, obviamente, desde que a melodia permita seu uso. Então isso deixa claro que a gente não pode usar um acorde dominante secundária assim, a toda hora, a todo momento. A gente precisa de condições favoráveis para isso. Uma delas é que a melodia permite, né? Que a melodia permita isso. Vamos ver como mais na frente. Então aqui, a dominante primária é a dominante do próprio tom, do primeiro grau, e já pertence à escala. Tá. Dominante secundária é a dominante do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau e assim por diante. Atenção, já estou na outra página, tá? Atenção, o acorde dominante cria tensão para depois resolver no primeiro grau. Assim, ele deve vir antes do primeiro grau. A gente está falando aí de uma progressão, a exemplo, no final de uma frase, né, quando essa frase está prestes a terminar, então você usa o acorde dominante antes do acorde que vai concluir, seja ele a tônica da escala ou não. Bem, vamos observar o quadro aqui. Aqui ela está dizendo o seguinte. Observe bem esse retângulo aí, esse quadro, ele é importante. Nós temos aqui a escala de Dó, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, ela colocou aqui um exemplo engraçado, interessante. Dó é a tônica. Ré, quem pode vir antes de Ré como dominante secundária? A quinta de Ré, então vai ser um Lá com sétima. Lembrando que um acorde dominante, ele é sempre maior com sétima menor. Nós já estudamos isso. Então, esse assunto, se você chega aqui e não entende nada, você deve voltar, estudar graus da escala, estudar acordes da escala maior, acordes da escala menor, acorde dominante, até chegar aqui. Então, não se culpe se você assiste uma aula assim e não entende. Tá? Um assunto puxa o outro. Não é o caso dos alunos que estão assistindo a aula agora. Bem, antes do Mi, você tem aqui um Si. Aí você se pergunta, meu Deus, de onde é que está vindo esse Si? Si maior com sétima não tem na escala de Dó. Sim, mas ele tem na escala de Mi. Repare só. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si é o quinto grau da escala de Mi. E o quinto grau de uma escala maior é sempre maior com sétima menor. Aí a próxima nota é Fá. Olha quem é a dominante secundária dele.
Dó com sétima. Nota Sol. Quem é a dominante secundária? Ré com sétima. Aí, Lá. Quem é a dominante secundária aqui? Vai ser o Mi com sétima. E assim por diante. Eu estou chamando de dominante secundária, mas é bom que esclareça o seguinte. Nós estamos na escala de Dó. A dominante primária aqui é Sol com sétima. É o acorde que é formado aqui no sétimo grau. Já para essas outras notas, né, as suas dominantes são dominantes primárias em suas respectivas escalas. Mas aqui eles são dominantes secundários, porque eles preparam não para a tônica, mas para as outras notas ou para os outros graus dessa escala. Eu acho que isso ficou bem claro, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui no teclado. Vamos lá, voltando para o instrumento. De volta no instrumento, eu quero dar um exemplo de uma progressão que é muito utilizada. Seria a progressão primeira, sexta, quarta e quinta. Eu me refiro a isso aqui, ó. Primeira, acorde de Dó. Sexta, acorde de Lá. Quarta, acorde de Fá. E a quinta, acorde de Sol. Tá? Então preste bem atenção. Tocando o Dó, o Lá, o Fá, o Sol e acabou. Então aqui eu tenho um acorde de função tônica, né? Um acorde de função superdominante, um acorde de função subdominante e o acorde dominante, sétima. Veja que ele fecha no Dó. Só que agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma tensão antes de fazer o Lá e antes de fazer o Fá. Para isso, eu vou lançar a mão do uso das dominantes secundárias, que são os acordes que pertencem a essas respectivas escalas. Então, veja. Quem eu vou colocar para criar tensão para o Lá? 1, 2, 3, 4, 5. O Mi maior com sétima. Quem eu vou colocar antes do Fá para criar tensão? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar o Dó. Vai ser o Dó com sétima. Então, quando eu estou tocando aqui, agora, claro, o que é que vai acontecer? Eu estou fazendo acordes aqui com 4 tempos. Certo? Eu vou diminuir o tempo desse acorde porque eu preciso colocar a dominante secundária de cada um. Então, repare só. Dó. Aí eu boto um Mi, ó, e um Lá. Depois um Dó e um Fá. Eu ainda posso botar um Ré aqui, ó, e um Sol. E o Sol prepara o Dó. Explicando o que eu fiz. Comecei com Dó. Dominante secundária, né, ou dominante de Lá, para chamar o acorde de Lá, que faz parte da escala. Agora, um Dó com sétima, que não faz parte da escala, mas é dominante de Fá, que é da escala. E agora um acorde de Ré, que é dominante de Sol, que faz parte da escala, para terminar em Dó. Ok? Então, repetindo, sem as dominantes secundárias ficou assim, ó. Dó, aí o Lá, Fá e o Dó. Dó não, Sol com sétima e o Dó. Ok. Agora vamos colocar as dominantes secundárias, ó. Dó, ó, Mi e o Lá. O Dó e o Fá, Dó com, Ré com sétima e o Sol, para terminar em Dó. Esse é o efeito que as dominantes secundárias vão causar, né, quando elas são utilizadas. Bem, finalizando aqui a lição, né, voltamos a gravar, hein? Bem, aqui tem uma advertência, né, logo no final. Atenção, na prática não se usa
a dominante do sétimo grau, pois não há repouso devido ao fato desse acorde ser diminuto ou meio diminuto. Então, para quem entende de teoria musical, para quem é meu aluno aqui no curso, ele sabe que o acorde que é formado no sétimo grau, esse acorde é o Si diminuto. Vamos usar a escala de Dó como exemplo. O Si diminuto teria como dominante, né, o acorde de Fá, mas Fá sustenido. O problema é que esse acorde sendo diminuto, ele vai ter no quinto grau, na verdade, um Fá, que é uma quinta diminuta. Assim, não tem lógica, certo? Não dá. A quinta, ela tem que ser quinta justa. E outro fato é que esse acorde, mesmo que ele fosse antecedido de uma dominante, ele não daria ideia de repouso, ele não teria aquela ideia da consonância, de descanso, né? O acorde diminuto é um acorde perturbado do juízo, ele é um acorde irritante, ele é um acorde tenso, ele causa tensão, então na verdade é um acorde de preparação. Geralmente esse acorde diminuto que está no sétimo grau, ele é resolvido pela tônica, né? Se você observar o acorde de Sol, o acorde do quinto grau, dentro dele você tem, aqui você tem aqui o acorde de Sol. Deixa eu botar aqui na tela para você ver. Tá vendo? Aqui, se eu tirar o Sol, é o Si diminuto, tá vendo? Então assim, esse acorde por si só, ele também oferece um certo grau de preparação ou de tensão para chamar a tônica, tá? Então ele em si não tem dominante secundária. Por quê? Porque ele não oferece o repouso que os outros graus concedem, tá? Pois bem, nessa parte aqui, essa parte final, né, a gente está fazendo uma pequena análise de uma progressão simples, né, que começa em Dó. Toda essa progressão que você está vendo aqui, ela está em Dó maior. Deixa eu botar aqui a seleção, que ela fugiu. Começamos no primeiro grau, que é Dó, né? Dó maior com sétima maior. Em seguida, o acorde do sexto grau, né? Menor com sétima. A gente sabe que o acorde que é formado no sexto grau de uma escala maior, ele é menor. E se tiver sétima, é sétima menor. Agora, o terceiro acorde que está aqui, esse acorde não pertence à escala. Ele não é da escala de Dó. E eu torno a dizer, quem estuda comigo e estudou a formação dos acordes na escala maior, vai entender bem o que isso significa. Então, se você chegou aqui no canal, caiu de paraquedas, você não vai entender isso assim tão simplesmente. O ideal é que você faça o curso e, por meio disso, né, você vai chegar aqui e vai entender o que é que está acontecendo. Isso aí é um bom motivo para você entrar em contato e se matricular, não? Esse acorde que está aqui, ele está preparando a chegada do Ré. Então, pelo fato dele não ser um acorde da escala e por ele ter essa estrutura que está aqui, que é maior com sétima menor, faz dele um acorde dominante. Só que ele não é dominante primário, porque ele não está preparando o Dó, ele está preparando o Ré, que é um acorde da escala de Dó. Isso faz dele um dominante secundário, tá? O Ré é o acorde do segundo grau da escala de Dó, ele é menor com sétima e ele não está aqui preparando o Sol, porque a galerinha aí sabe que o Ré ele é dominante de Sol, só que nessa ocasião ele está menor com sétima. Olha, gente, preste atenção. Acorde dominante tem que ter essa estrutura aqui, maior com sétima menor. Esse aqui ele é menor com sétima menor, ele não é um dominante, nem primário nem secundário. Ele é simplesmente um acorde que está aqui no meio do percurso, ele faz parte da progressão. Coloca-se o Lá, né, para descansar no Ré. Depois desse acorde você vai ver aqui o Sol com sétima. Esse acorde é um acorde dominante e ele é primário. Por quê? Porque ele está preparando a chegada do acorde da tônica, que é o Dó. Tem outro exemplo aqui embaixo, e aqui me parece que tem mais preparações. Vamos ser mais rápidos aqui, mas não é difícil de entender não. Acorde de Dó é onde tudo começa. A música está em Dó. Começa em Dó, termina em Dó. Tá? Essa progressão aqui está em Dó maior. Quando você olha para esses acordes aqui, o Lá, o Ré, você fica meio confuso.
porque você vê acordes que não são da escala, né? Então tem grande chance deles serem o quê? Dominante e secundário. Bem, acorde do primeiro grau, legal. Acorde do terceiro grau, menor com sétima, sétima menor. E aí você tem aqui, ó, Lá maior com sétima menor. Esse aqui é um acorde que não é da escala. Primeira coisa que a gente desconfia, isso aqui é um dominante secundário. É, de fato, ele está preparando o Ré. Só que esse Ré também não é da escala, certo? Isso, a gente pode até considerar esse Lá, digamos assim, um dominante terciário, digamos. Porque quando você sai dele, você cai em outro acorde que não é da escala, né? Isso aqui requer outra dominante, tá? Outro tipo de dominante. Isso, eu acho que ela vai tratar isso lá embaixo, no decorrer da lição. Se não for nessa lição, lá na frente a gente vai estudar um outro tipo de dominante, que é justamente uma espécie de dominante terceira, tá? Bem, aqui a gente tem um acorde de Ré, olha como ele está, maior com sétima menor. Quando você vê essa estrutura de acorde, fique logo desconfiado que isso aqui é uma dominante. Agora, se é primário ou secundário, aí você vai olhar para o outro acorde. Ó, veja que do Ré eu chego no Sol. O Sol não é a tônica dessa escala. Então esse Ré é dominante, mas é secundário. Já aqui eu tenho o Sol indo para o Dó. O Sol é dominante, olha a estrutura dele, né? Maior com sétima menor. É dominante e é primário porque ele está preparando a resolução em Dó. Bem, aqui nós temos dois asteriscos, né, que a gente precisa levar em consideração. Tem aqui dois asteriscos no Lá e um asterisco aqui no Ré, né? Vamos ver o que é que ela diz. Aqui, ó, Ré maior com sétima menor não é o segundo grau de Dó maior, pois deveria ser menor com sétima menor. Tem estrutura de acorde dominante, de fato. Ré é dominante de Sol. A notação deve ser, ó, repare, dominante, né? V7 significa sétima da dominante barra dominante, né? Esse aqui é a dominante da dominante, ok? Ele acaba sendo um dominante secundário. Já aqui, ó, dois asteriscos, né? Lá maior e Lá maior com sétima menor. Outro acorde dominante. Lá é dominante de Ré. Que por sua vez é outro acorde dominante. Neste caso, não é permitido escrever mais do que 2 algarismos romanos sobre a cifra. A notação deve ser apenas uma seta indicando a resolução. Então, olha só o que é que ele está dizendo. Que esse acorde aqui, ó, como ele não faz parte da escala, né, e nem tem a resolução dele em um acorde da escala, então a gente não coloca nenhum algarismo aqui, ó, certo? A gente coloca somente a seta indicando para onde ele está fazendo a resolução. Aí, aqui diz o seguinte, ó, no final. Quando existem vários acordes dominantes na sequência, como no exemplo acima, a progressão é chamada de dominante estendida. E eu chamando de terciária. Esse acorde aqui, ó, pelo fato dele não resolver, né, ele cria tensão. Veja, ele é maior com sétima menor. Ele é um acorde dominante. Só que quando você resolve no Ré, esse Ré não faz parte da escala de Dó. Ele faz parte de outra tonalidade, certo? O que é que isso significa? Que essa dominante ela nem é primária, porque ela não resolve no primeiro grau, na tônica. Ela não é secundária, porque ela não resolve em outro grau da escala, né? Ela é estendida, porque ela resolve em outra nota que não faz parte da escala. Então, esse é o nome que a gente dá, dominante estendida. Eu acredito, eu lembro que aqui, não nesse livro, mas lá na frente, se estuda um pouco de dominante estendida também. Existe um capítulo falando sobre isso, a gente vai ver isso lá na frente. E aqui a gente chega no final da lição, aí como diz os alunos, esse assunto aqui parece ser confuso. Ele é confuso, ele requer muita atenção. Os alunos, as pessoas que estudam harmonia, elas precisam ficar muito atentas e é nessa hora que o professor esfrega na cara do aluno assim, é por isso que você tem que saber das escalas. Porque quando o aluno está estudando as escalas lá atrás, que ele faz só subir e descer,
Subir e descer. Aí fica, professor, por que é que eu tenho que estudar essa escala? É tão chato. Meu filho, estude e vai estudando, vai fazendo. Né? Quando você chega agora, é hora de você fazer uso do conhecimento da escala. Então, muitas pessoas perguntam assim, professor, esse acorde que está aqui, estou falando do exemplo que a gente viu ainda há pouco, né? Eu não sei de onde esse acorde vem. Eu tenho que saber de onde ele vem? Não. É por isso que aqui, a gente não, na análise, a gente não coloca nenhum algarismo romano aqui. Por quê? Porque esse acorde, quando ele vai para esse Ré, eu não sei de onde esse Ré está vindo. Eu não conheço esse acorde, eu não sei de que escala ele é. Ele pode ser da escala de Sol, ele pode ser da própria escala de Mi menor, entendeu? Mas eu não sei. Então, por isso que a gente não tem como definir quem é essa dominante estendida, certo? Não sei para onde ela vai, então você desconsidera isso aqui. Agora, esse Ré, eu sei para onde ele vai. Ele vai para quinta, né, para dominante da escala atual, da escala da música em si. Então, por isso que aqui em cima eu boto, né, sétima da dominante. Aí realmente você precisa ter conhecimento, você precisa saber de escala. Olha, tocar com a cifra na frente é a coisa mais fácil do mundo. Entender o que é que está acontecendo é outra história. Requer um pouquinho de estudo, requer um pouquinho de leitura, mas não é difícil. Eu incentivo os alunos a não desanimarem, a não desistirem disso, de tentar entender, né? Tentar trabalhar esses conceitos. E quando a gente diz assim, é por isso que você tem que saber das escalas, não é uma vingança, é uma constatação. É nessa hora que a gente consegue responder para o aluno que ele precisa conhecer as escalas. É por isso que você passa horas, dias, semanas subindo e descendo as escalas e tal, que é para você saber qual grau, qual nota está presente em cada escala. Isso é muito importante. Vem as atividades, né? E as atividades elas são importantes agora porque é onde surgem algumas dúvidas e é onde você volta a ler o capítulo e aí você consegue, assim, fundamentar melhor ou sedimentar melhor as regrinhas ou o conhecimento que você acabou de adquirir. Então não deixa de responder. Quem tem o livro, responda, manda as fotos para mim ou traz aqui para a sala para a gente corrigir, mas não deixe de forma nenhuma de fazer, tá? Aqui, tem uma análise para fazer, tá vendo? Analisar. Eu vou só abrir aqui um minutinho. E eu disse que ia abrir a porta, esqueci de pausar a gravação. Não tem problema não, todo mundo vai entender, né? Eu estou dando áudio e o pessoal chegando aqui para Alô? Agora tem áudio. Eu espero que não tenha cortado muito. Eu vou ficar de olho ali e a gente já está terminando, né? Então aqui, nessas questões você vai analisar e é importante que você faça com calma e cada análise que você fizer, se você tiver alguma dúvida, o que é que você faz? Manda para mim. Isso aqui, analisei certo e aí eu respondo. Agora isso para os alunos que estão matriculados, claro, né? Não dá para responder todo mundo que está na internet. Pois bem, essa aula já ficou bem longa. E a gente vai ficar por aqui, porque uma aula longa assim acaba sendo cansativa, né? Mas aí você pode assistir fracionada, né? Bota um cafezinho, vai folheando, vai mandando dúvidas, que aí a gente vai resolvendo. Mas não é nada tão complicado, tá? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos que estudam, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!